Oi pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Amanda e hoje eu vou falar do visto que é simplesmente o melhor visto para poder vir para Nova Zelândia. Antes de mais nada, de vez em quando vocês vão me ver olhando um pouquinho aqui para baixo, porque além de ter uma colinha aqui com todas as informações que eu quero passar para vocês nesse vídeo, eu estou com a babá eletrônica aqui. Meu filho tá dormindo, então eu tô aproveitando esse momento para poder gravar esse vídeo para vocês. E no quarto dele tem ruído branco. Só que para não atrapalhar aqui, eu tirei o som da babá eletrônica. Então, eu vou olhar de vez em quando aqui para ter certeza que tá tudo bem com ele. Como vocês viram aí, ou pela capa do vídeo, ou então pelo título do vídeo, eu vou estar falando sobre o Working Holiday Visa, que inclusive foi o visto que eu vim para Nova Zelândia no ano de 2019. Eu cheguei aqui com o Working Holiday Visa. Eu estava até pensando em não gravar esse vídeo porque realmente eu perdi o timing de gravar e poder postar pra vocês, porque já está bem próximo da data da aplicação desse visto. Mas eu resolvi gravar, inclusive porque pode ser que através do meu visto, uma pessoa que nunca ouviu falar do Working Holiday veja, descubra o visto, tente aplicar e consiga. É até engraçado que tem uma situação que aconteceu bem parecido com isso. Quando a gente aplicou, a gente escutou a história de um cara que descobriu esse visto no mesmo dia da aplicação. Nesses grupos de Facebook, o pessoal postou lá, é hoje, né, gente, a aplicação do Work Holiday. E o cara falou, o que é isso? Procurou saber, descobriu o visto, descobriu como aplicava, tentou no horário e conseguiu. Então, assim, por causa disso, eu decidi gravar, mesmo assim, e postar. Muitas pessoas já conhecem esse visto, mas para quem não conhece eu vou explicar exatamente o que é. O próprio nome dele já diz, né, que é Working de trabalho e Holiday de férias. Então é um visto que você pode viajar na Nova Zelândia e também te dá direito de trabalhar. Esse visto é um tratado entre o Brasil e a Nova Zelândia. Então, do mesmo jeito que brasileiros aplicam para poder passar esse ano aqui na Nova Zelândia, neozelandeses também podem aplicar. A aplicação é feita online e são apenas 300 vagas. Sim, gente, infelizmente são apenas 300 vagas para o Brasil inteiro. Então, tanto os brasileiros têm direito a conquistar essas 300 vagas para poder vir para Nova Zelândia, os neozelandeses também têm 300 vagas para poder ir para o Brasil. E olha que engraçado, nós conhecemos um Maori, um neozelandês Maori, que passou essa temporada de um ano no Brasil, falava português super bem. Essa aplicação online abre vagas apenas uma vez por ano. E por causa da pandemia já tinha exatos 2 anos que não abriam. Acho que no ano de 2020 e no ano de 2021 não abriu as vagas, mas esse ano abriu. Por isso mesmo eu resolvi gravar, porque algumas pessoas podem não estar sabendo desse visto, porque como estava fechado as vagas, não se falavam muito desse visto. Normalmente essas vagas são abertas em agosto, todos os anos que eu vi foram em agosto, vai variar um pouquinho o dia exato. No ano que eu apliquei, inclusive, se eu não me engano, foi aberta no dia 21 de agosto. Esse ano vai ser um pouco diferente. Vai ser aberto no dia 18 de agosto, horário de Nova Zelândia, 10 horas da manhã. E no horário do Brasil vai ser no dia 17 às 7 horas da noite. Então, por favor, gente, não confundam isso, os horários são diferentes. Na Nova Zelândia vai ser no dia 18 às 10 da manhã, no Brasil, no dia 17 às 7 horas da noite. Agora eu vou falar pra vocês alguns motivos do porquê esse visto é tão desejado pelos brasileiros. Primeiro ponto, você não precisa comprar curso para poder vir. Então você aplica por esse visto, você paga por ele, garante a sua vaga, você vem. Você não precisa ter inglês, obviamente que precisa ter um básico até para preencher o formulário no dia da aplicação. Mas você não precisa ter inglês, você não precisa comprar curso de inglês para poder vir, então o custo é muito mais barato. É também um visto de múltiplas entradas. O que isso significa? Que se você, estando aqui na Nova Zelândia, dentro desse 1 ano de visto, você pode viajar, sair do país e voltar quantas vezes você quiser. Então, se você quiser, por exemplo, sair um pouquinho, conhecer a Austrália que é aqui perto, tranquilo, você pode ir e voltar, não precisa ficar aplicando visto para isso. Uma outra coisa bem interessante desse visto também é que não tem limite de carga horária de trabalho. Como, por exemplo, o visto de estudante, você pode trabalhar apenas 20 horas semanais. Com esse visto não tem limite, você pode trabalhar quantas horas você quiser. E também não é obrigatório que você trabalhe, se você quiser só viajar, você pode só viajar também. Mas muita gente faz, às vezes é pegar nos primeiros 3 meses, por exemplo, trabalhar muitas horas, depois você viaja, depois volta a trabalhar de novo. É a seu critério, se você quiser trabalhar e conhecer o país durante todo esse ano, ou se você quiser trabalhar por um período e só viajar o resto do período, isso aí é a seu critério. Um outro ponto interessante desse visto, que inclusive é uma regra dele, é que você pode ficar no mesmo empregador apenas 3 meses.
Isso aí é justamente para incentivar as pessoas a viajarem no país. Então você pode, por exemplo, chegar em Auckland, que foi o nosso caso, ficar 3 meses com o empregador e aí você muda de cidade e arruma outro emprego e você trabalha 3 meses para esse outro empregador e assim vai até fechar 1 ano do seu visto. Isso não quer dizer que você tenha a obrigatoriedade de mudar de cidade. Se você quiser permanecer o visto inteiro numa mesma cidade, você pode. Você só precisa trocar de empregador. Como o país é um país incrivelmente belo, muitas pessoas gostam de viajar aqui, tem várias partes do país que é interessante você conhecer, eu incentivo você a aproveitar o seu Working Holiday para poder viajar ao país. E aí, em cada lugar, você procura um emprego novo. E não é difícil achar emprego aqui, principalmente se você pesquisar as cidades que têm mais oferta de trabalho, né? Você não é obrigado a ficar os 3 meses. Então, se você, por exemplo, ficou 1 mês numa cidade, não tô gostando tanto da cidade, não tem tanta coisa interessante, você pode terminar o contrato com aquele empregador e procurar outro empregador. Então não tem a obrigatoriedade de ficar os 3 meses. O limite é o máximo, mas o limite mínimo não tem. Um outro ponto legal desse visto é que muitas pessoas fazem, que é o famoso trabalhar na fazenda, é que se você trabalha em alguma área de horticultura aqui durante pelo menos 3 meses, você consegue estender o seu visto por mais 3 meses. Então, um visto que era de 12 meses passa a ser um visto de 15 meses. Muitas pessoas fazem isso, chegam aqui na temporada que você pode trabalhar numa fazenda, trabalhar com frutas e trabalha já os primeiros 3 meses para garantir que você vai ter outros 3 meses pela frente, né? Inclusive, um ponto muito interessante é que em algumas áreas de horticultura dá pra fazer muito dinheiro. Eu conheci um cara aqui que tinha um Working Holiday, ele trabalhou e ele falou o quanto ele ganhava e, tipo, era muito mais do que o salário mínimo na época. Então ele fez isso, ele trabalhou os 3 primeiros meses para garantir esses 3 meses depois, no final do visto. E trabalhou muitas horas, e inclusive algumas fazendas elas disponibilizam acomodação para você, então você ainda salva dinheiro da acomodação, e aí depois disso ele viajou e curtiu bastante a Nova Zelândia. É um visto que você pode trabalhar em qualquer área, então se você quiser trabalhar na cozinha, se você quiser se aventurar em hospitality, ou limpeza, ou na construção, qualquer área você pode trabalhar, não tem determinado, por exemplo, um visto de trabalho, você tá preso àquela área, você tá preso àquele empregador. Com o Working Holiday não, você pode trabalhar em várias áreas diferentes. Esse visto também te dá o direito de estudar por 6 meses. Então, se você quiser estudar, por exemplo, eu quero aprimorar o meu inglês, fazer um cursinho de inglês aqui, você pode também. E assim que você consegue esse visto, você tem 1 ano para poder entrar na Nova Zelândia. Por exemplo, se quando você recebe o e-mail da imigração com a aprovação do seu visto, porque você aplica lá, você paga por ele, e depois tem algumas outras etapas que eu vou conversar com vocês aqui para ter a aprovação desse visto. Mas a partir do momento que você teve a aprovação do visto, você vai ter 1 ano para poder entrar na Nova Zelândia. Inclusive foi isso que a gente fez. Quando eu tive a aprovação do meu visto, se eu não me engano, foi no dia 6 de setembro, então até o dia 5 de setembro eu tinha que estar em solo neozelandês. Então a gente aproveitou para se organizar, a gente aproveitou para poder se despedir da família, poder curtir muito a família, que por mais que era um visto só de 1 ano, poderia ser que a gente ficaria mais, que é o caso, a gente está aqui há 3 anos já. É um visto que você tem direito a ficar 1 ano no país e a partir do momento que você recebe a aprovação desse visto, você tem até 1 ano para poder entrar. Se o seu limite de entrada for no dia 5, por exemplo, no dia 5 de setembro, você chegar aqui no dia 6 de setembro, já era, você não consegue entrar. E, inclusive, é importantíssimo ficar atento às datas, por causa da diferença de horário. Às vezes você sai, igual quando a gente saiu do Brasil, a gente saiu lá de São Paulo, acho que no dia 27, e apesar das horas de voo não passarem de 24 horas, a gente chegou aqui no dia 29, por causa dessa diferença de horário. Então, fiquem atentos a isso também. Um ponto negativo desse visto é que ele não dá direito a dependentes. Então, se uma pessoa consegue, ela não consegue agregar o parceiro no visto. Mas isso aí também não é um impedimento, porque pode fazer como Juliales e eu fizemos. Eu consegui o Working Holiday, ele não conseguiu naquele ano. Inclusive, depois quero fazer um outro vídeo, porque logo no ano eu consegui o meu ano 2018, a gente veio pra cá em 2019, e no ano de 2019 ele conseguiu já estando aqui na Nova Zelândia. Então a gente vai conversar um pouquinho, eu quero gravar esse vídeo o mais rápido possível para poder colocar a tempo pra vocês. Mas voltando, se uma pessoa consegue e a outra não consegue, pode fazer como nós fizemos. Eu vi com o Working Holiday e o Juliales pagou um curso de inglês pra ele, o que já diminui muito o orçamento da viagem, né? Porque não precisa comprar curso para as 2 pessoas. Agora eu vou falar rapidinho aqui os requisitos para poder aplicar esse visto. E o primeiro requisito é você ser cidadão brasileiro. Fácil pra gente, né? Inclusive,
vale a pessoa olhar, se a pessoa tiver dupla cidadania, vale olhar no site da imigração que eu vou deixar aqui pra vocês, se o país tem tratado com a Nova Zelândia, que pode ser, por exemplo, eu acredito que é a Itália. Tem muitos brasileiros que têm dupla cidadania italiana. E eu acho, se eu não me engano, a Itália tem com vagas ilimitadas, então fica o ano inteiro aberto e não tem limite de vagas. Então às vezes você vai tentar o Working Holiday brasileiro, que são só 300 vagas, passar aquele sufoco de tentar conseguir, e você, sem saber que tendo a cidadania italiana, poderia aplicar em qualquer momento. Para quem tem dupla cidadania, vale checar no site da imigração se a Nova Zelândia tem tratado com seu país e ver as regras. Um outro requisito é a idade. Esse visto, como é um visto para jovens, é entre 18 e 30 anos. Se no dia da aplicação a pessoa tiver 17 anos, não pode aplicar. Se no dia da aplicação também a pessoa já tiver 31 anos, infelizmente também não pode aplicar, já era esse visto para você. Se, por exemplo, você for fazer aniversário depois da data da aplicação, e você for fazer 31 anos depois, tá tudo bem, você precisa ter 30 anos no dia da aplicação. Gente, meu filho acordou, eu vou ali atender ele rapidinho e depois volto para continuar esse vídeo. Pronto, voltei. Se vocês escutarem algum barulhinho diferente, porque ele está aqui no meu lado brincando, então pode ser que ele faça algum barulhinho enquanto brinca. Mas voltando aos requisitos, um outro requisito para poder aplicar esse visto é ter um passaporte válido de pelo menos 3 meses após o período que você vai ficar na Nova Zelândia. Então, na hora de aplicar, você precisa de ter um passaporte válido, por exemplo, de pelo menos 15 meses da data que você vai entrar no país. Então, gente, infelizmente, se o seu passaporte está para vencer, meu visto vai chegar um pouco tarde para a aplicação desse ano. Mas, para a aplicação do ano que vem, vocês já podem providenciar e deixar esse passaporte o mais novo possível para que vocês consigam aplicar e entrar no país. Um outro requisito é o requisito de caráter. E, inclusive, vocês vão ter que responder algumas questões nesse formulário. Como, por exemplo, se vocês já tiveram algum visto negado, se vocês já foram presos, se tem algum processo judicial. Então, assim, tem que responder essas questões e tem que responder com a verdade. Tem também o requisito de saúde. E aí, pro requisito de saúde, vai ter algumas questões no formulário também para responder. E nós, brasileiros, temos que providenciar um raio-x do tórax. Porque no Brasil tem alguns casos de tuberculose. Então, para esses países que tem casos de tuberculose, precisa oferecer essa chapa, né, esse raio-x do tórax. E para poder fazer tanto essa consulta médica quanto também o raio-x precisam ser por médicos credenciados na Nova Zelândia. Então fiquem atentos a isso para não ir em qualquer médico e depois a imigração não aceitar. Tem o site certinho que eu vou deixar aqui para vocês também, que vocês vão entrar e vão ver quais médicos são credenciados. E aí já fica uma dica que é interessante vocês olharem como que tá em questão de vagas, porque a imigração, depois que você consegue o seu visto, você paga por ele, ela te dá, se eu não me engano, 2 semanas para poder providenciar esses exames. E às vezes, por ser um médico credenciado, não tem em todas as cidades. E também pode ser que a agenda desse médico seja lotada. Então vale a pena, mesmo antes de você ter o seu visto aprovado, já ligar na agência. Eu vou deixar o site aqui pra vocês, dos médicos credenciados na Nova Zelândia. Já liga no consultório desse médico e procura saber como tá a questão de vaga, ou até mesmo já agende um exame pra você e depois você pode ligar e cancelar caso você não consiga. Você também não pode ter tido um Working Holiday, esse visto aprovado anteriormente. Então, se por acaso você já aplicou esse visto foi aprovado e por algum motivo você não veio, infelizmente foi a chance da sua vida que você desperdiçou e não vai ter como voltar atrás mais. Se você tentou e você não conseguiu, você pode tentar quantas vezes você quiser até você completar o limite da idade. Mas, se você tentou, o seu visto foi aprovado e por algum motivo você não veio, infelizmente você não pode tentar novamente. Oi, amor. Que foi, hein? E esse peixinho aí, tá legal? Tá legal esse peixinho, cara? A mamãe tá terminando aqui já, tá? Uma outra coisa também é que você precisa ter um cartão internacional desbloqueado e com o limite para poder pagar pelo visto. Deem uma olhada nisso, se o cartão de vocês
é internacional e se ele está desbloqueado para compras internacionais e se tem um limite de 420 dólares. Obviamente que você pode pagar ele com a conversão em real. Então você precisa fazer essa conversão em real e ver se você tem um limite disponível na hora do pagamento. Porque o seu visto, a sua vaga só é garantida depois que você tem o pagamento aprovado. O pagamento foi aprovado, a vaga é sua. E por último, um outro requisito que foi até o que aconteceu com o Juliales é, se você aplicar dentro da Nova Zelândia, você precisa estar com um visto legal. Você não pode estar aqui de forma ilegal e querer aplicar para o Working Holiday que eles não vão aceitar. Beleza, então, Amanda, eu preenchi o formulário em tempo recorde, eu consegui fazer o pagamento, a vaga é minha, né? Sim, só tem uma coisa que pode tirar o direito de você vir com esse visto, que é se der algum problema no seu exame médico. Então você vai providenciar esse exame para Nova Zelândia e se tiver tudo bem, a vaga é sua. E aí tem alguns requisitos para você entrar no país depois que você já está com esse visto. E esses requisitos são passagem de volta, então você vai comprar a sua passagem, você precisa ter uma passagem de volta, ou comprovar que você tem o dinheiro necessário para comprar essa passagem de volta na sua conta. Um outro requisito também é a comprovação financeira. Por mais que esse visto te dá o direito de trabalhar, a Nova Zelândia pede que você tenha pelo menos o mínimo de se manter caso algo aconteça e você não consiga trabalho. Esse valor é de 4.200 dólares. Você não precisa ter esse dinheiro em cash e você também não precisa ter em dólar. Pode ser esse dinheiro em real em uma conta do Brasil, contanto que pela conversão você tenha o valor total em real que convertido dá 4.200 dólares. Pode ser também que você coloque uma pessoa para te sponsorar. Por exemplo, você não tem na sua conta, mas você tem esse dinheiro na conta dos seus pais e eles vão sponsorar você. Então, se algo acontecer, a imigração sabe que os seus pais vão te enviar dinheiro para que você se mantenha aqui. Então, pode ser numa conta do Brasil sua, o valor em real, que na conversão dê pelo menos 4.200 dólares, ou pode ser na conta de um pai, um parente de primeiro grau, que aí também pode comprovar por você. E o último requisito para poder entrar aqui é o seguro-saúde. Você precisa ter seguro-saúde pelo tempo que você vai ficar aqui, que é o seguro-saúde, então, por 1 ano. A gente, quando veio, eu contratei por 1 ano, o Juliales, por exemplo, contratou por 4 meses, que era o tempo de visto dele de estudante, e nós contratamos pela Orbit. Na época, era o seguro-saúde mais barato. Eu acredito que continua sendo e gostamos bastante deles. Inclusive, assim que a gente chegou aqui, passaram alguns meses, o Juliales precisou de usar o hospital, porque ele não estava se sentindo muito bem, e tivemos todo o dinheiro de volta. E vale muito a pena poder pagar seguro-saúde, porque o Juliales pagou, se eu não me engano, quase 500 dólares. E foi só uma consulta, mais uma receita de um remédio, e ele pagou quase 500 dólares. E todo o dinheiro a gente teve ele de volta na nossa conta em poucos dias. Eu acredito que era isso, pessoal. Eu já falei tudo sobre o visto, já expliquei os requisitos para poder aplicar ele, os requisitos para poder entrar no país com ele. Acima de tudo, é um visto de sorte. Inclusive, hoje aqui, sábado, eu vou só esperar o Juliales chegar. Nós vamos gravar um outro vídeo bem rapidinho para me editar bem rápido e colocar para vocês, para ver se esse vídeo sai pelo menos, nem que seja um dia antes da aplicação, contando como foi a nossa experiência, porque eu consegui do Brasil e o Juliales conseguiu daqui da Nova Zelândia, de uma forma bem inusitada. Nesse outro vídeo vamos dar todas as dicas que pudermos dar, contando a nossa experiência, para poder ajudar vocês na hora da aplicação, mas acima de tudo é um visto de sorte. Então eu desejo boa sorte para todos que vão aplicar, eu espero muito que vocês consigam. E se caso vocês não conseguirem, sempre tem um próximo ano ou um outro visto, por exemplo, o visto de estudante. Eu desejo boa sorte pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já sabem, clica no gostei. Se vocês não forem inscritos no nosso canal, se inscreva aqui, envie esse vídeo pra alguém que você acha que pode achar interessante esse tipo de visto, que tem a idade necessária, tem os requisitos pra poder aplicar. E era isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que esse vídeo possa chegar a alguém que nem sabia da existência dele e que encaixe nos requisitos e que se vocês aplicarem, vocês consigam. Boa sorte pra cada um que forem aplicar e até o próximo vídeo. Tchau!